Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel e vamos para o nosso momento a sós com Deus. Vamos ver se eu baixei o vídeo certo, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se eu baixei o vídeo certo. Tá certo, baixei o vídeo certo. Baixei certo. Vamos para o nosso momento, nossa devocional no livro A Sabedoria de Deus, 1 ano de devocionais diárias em Provérbios, de Timothy e Kate Keller. (27 de janeiro). Não negues o bem a quem tem direito, se estiver em teu poder fazê-lo. Se tens algo para dar, não digas ao teu próximo, volta amanhã e te ajudarei. Provérbios 3, 27 e 28. Provérbios 3, 27 e 28. Quanto lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Se pode, pratique a justiça. A sexta marca e meio de sabedoria em Provérbios, capítulo 3, é a preocupação com a justiça. O bem que devemos fazer ao próximo significa ajuda prática para uma necessidade econômica ou física. É interessante que o texto acrescenta que não se trata de caridade, mas de obrigação em relação ao próximo. Não se importar com ele quando está em necessidade não é simples falta de caridade, é injustiça. Sem minhas palavras, se você tem coisas que seu próximo não tem, compartilhe-as, porque ele tem direito àquela parte do mundo sobre a qual Deus fez de você um mordomo temporário. João Calvino escreveu: não devemos considerar o que os homens merecem de si mesmos, mas olhar para a imagem de Deus, a qual devemos toda a honra e amor. Talvez digas, no que me diz respeito, o que ele merece é muito diferente, mas o que o Senhor realmente mereceu. O versículo 28 vai ainda mais longe e nos diz para não atrasarmos o bem. Vem aqui 28. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo. Você pode ajudá-lo hoje. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, de 27 a 36. Lucas 10, de 27 a 36. Vou ler a partir do 25. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus. Respondeu corretamente: faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, não caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, que chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: use dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quando estranho você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Agora ele tem misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Define nosso próximo como qualquer pessoa que encontrarmos em necessidade. Se você se envolver com o seu próximo necessitado, isso lhe ensinará sabedoria. Você está fazendo isso? Oração.
Pai, eu vivo na sociedade mais competitiva de todos os tempos. Isso faz com que eu tenha a tendência de me concentrar no que as pessoas fazem por merecer. Se eu posso me lembrar que todo ser humano, até mesmo o mais imperfeito e miserável, tem um valor infinito para ti, que eu posso ir além das trivialidades e amar verdadeiramente no próximo com meus bens materiais. Amém. Agora a gente vai ler a leitura da revista O Reino e o Monte, quarta lição, Jesus e a Lei. Todo sábado eu gravo, além da leitura bíblica, a leitura da lição. Texto base, Mateus 5, 17 a 20. De 17 a 20. Jesus e a lei é o tema da lição. Não pense que vem abolir a lei ou os profetas. Não vem abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Quando existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Se aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. E todo aquele que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus e a lei. Objetivo: no final deste estudo você compreenderá a relação entre a pregação do reino e as escrituras do Antigo Testamento e como o próprio Jesus vê o seu lugar na história. É inviável aderir estritamente às diretrizes do reino somente em contextos privados, pois a justiça manifestada na vida do crente atrairá a atenção. As bem-aventuranças, que representam as normas do reino aplicadas com diligência em meio ao mundo marcado pelo pecado, desempenham um papel crucial no testemunho cristão. Os versículos citados estão presentes exclusivamente no Evangelho de Mateus, proporcionando uma compreensão contrastante com a interpretação farisaica da lei mosaica e a evasão antinomiana da lei. Enquanto farisaísmo representa uma abordagem legalista, o antinominalismo representa uma posição de extrema negação, recusando-se a aceitar qualquer obrigação legal ou mandamento divino. Essa dicotomia aborda tanto a dispensação da graça quanto a rejeição das normas de conduta estabelecidas pela lei. Em contraposição ao legalismo, surge o antinomianismo, à luz da compreensão de que toda a lei se resume nos dois maiores mandamentos apresentados por Jesus Cristo nos Evangelhos. A observância da lei moral é essencial. Gálatas 5, 14. Gálatas 5, 14. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como si mesmo. Um cuidado necessário. Lutero trouxe, dentre várias contribuições, a ideia da palavra latina incurvitas, que significa virado para dentro. Dando-nos a compreensão de que nossa natureza interesseira, egocêntrica e egoísta, por mais que todas essas características sejam bastantes, a condição de incurvita tem um efeito ainda mais revelador. Acreditamos que podemos alcançar a justiça por esforço próprio, e esse pensamento decorre da nossa condição egocêntrica, voltada para dentro, e, por isso, empenhamos esforços para atingir uma posição correta diante de Deus de maneira ansiosa. Lutero afirmava que é muito difícil para um homem acreditar que Deus é gentil com ele, pois, por essa ótica, o coração humano não consegue entender isso. Nosso desafio é olharmos para a graça de Deus, porque quando focamos em nós mesmos, em nossos próprios esforços, é então que temos raízes do legalismo. O legalismo e o antinomianismo não são soluções entre si, mesmo sendo opostos.
A solução para ambos está na graça. É possível presumirmos que os fariseus acusavam Jesus de estar destruindo a lei. Jesus volta ao tema do reino, mencionado 3 vezes em Mateus 5, de 19 a 20. Mateus 5, de 19 a 20. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar este mandamento será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior aos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E agora correlaciona com a lei e os profetas. Perceba que essa perícope serve de introdução aos 5 blocos de texto que compõem o restante do capítulo: do homicídio, do adultério, dos julgamentos, da vingança e do amor ao próximo. Jesus está afirmando que veio para cumprir a lei. Plero, preenche ao máximo, consumar, realizar, e não ficará de fora. Versículo 18. Digo-lhes a verdade, quando existir esse terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Menor letra do alfabeto grego, um pequeno traço que formava parte de uma letra hebraica. O que Jesus está ensinando é que nem mesmo a menor parte da lei perecerá. Quando Jesus diz, eu vos digo, ele mostra que ele está acima da lei. A salvação é a dádiva de Deus em misericórdia e perdão, mas os requisitos para isso não se relaxam. Não toleramos licenciosidade em nome da liberdade. A nossa justiça precisa exceder em muito a dos fariseus e escribas. Jesus, ao interpretar as escrituras, eleva os padrões morais e éticos, pois a lei pessoal é maior do que rituais. Versículo 20. Pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior aos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. 2. A lei pessoal é maior do que os rituais. Enquanto os fariseus colocavam o sábado e o lavar de mãos em destaque, Jesus está dizendo que o relacionamento de Deus com o homem é o que importa. O que segue dos versos 21 a 42 são ilustrações do que Jesus quer dizer quando falou em cumprimento da lei. É a essência do homicídio, versículos 21 a 16. Versículos 21 a 26, eu acho. 21 a 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas eu lhe digo que qualquer que se irá contra seu irmão será sujeito ao julgamento. Também qualquer que disser seu irmão, racá, será levado ao tribunal. Qualquer que quiser, louco, corre risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar do que seu irmão tem contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele pode entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus fala do sentimento de ira e de desprezo que são tão perigosos quanto os crimes propriamente ditos: desejo e adultério. Versículos 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita fizer pecar, corte-a e lance-a fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno.
Para os judeus, seduzir uma mulher solteira ou uma esposa não judia não era considerado adultério. Jesus vai no ponto. Jesus considerou o adultério como pecado contra qualquer mulher, como uma questão de atitude ou intenção. Versículo 28. Eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher desejada já comete adultério com ela no seu coração. O ensinamento é que o consentimento é o primeiro passo do pecado. Os juramentos, versículos 33 a 37. Vocês também ouviram que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, que é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, que é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Por causa disso vem do maligno. Este parágrafo é uma conclamação para a simples honestidade que torna os juramentos desnecessários. Ela costuma torcer um juramento, buscar saídas para não cumprir palavras ao mesmo tempo que fingiam observá-las. A ideia deles era de que um juramento é obrigatório se Deus estiver envolvido. Jesus protesta não tanto contra o juramento, como contra a desonestidade que se escondia por detrás das ficções legais. Da vingança, versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, escreve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, ou com ele duas, dê a quem lhe pede e não volte às costas daquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Jesus repudia toda ideia de vingança. Ele deve deixar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Romanos 12, 21. Romanos 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. No mundo temos insultos, ressentimentos, ofensas. E esse princípio de dar a outra face deve ser aplicado diariamente. Jesus admoesta os seus seguidores para ir além do que podia ser tomado ou requerido por lei. Do amor ao próximo, versículos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, ame os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Que ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva de justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Os publicanos fazem isso, e se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo os demais? Os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. O judeu entendia que amar ao próximo era amar outro judeu. O fariseu restringia possivelmente a outro fariseu. Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 44. Mas eu lhes digo, ame seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem. Jesus está falando a pessoas incorvitas, virados para dentro. Que vida cristã é autonegação e autodoação. Conclusão: o Antigo Testamento aponta para o Messias e o reino que ele inauguraria. É exatamente o que Jesus está representando aos que desejavam conhecer mais do seu reino. Ele está exaltando a obediência e a justiça. Amados, o Sermão do Monte não é sentimentalismo barato para conduzir ninguém à filantropia. Percebendo que Jesus tempera tudo com amor, mas não reduz o valor da justiça. O que vimos é que a justiça de Jesus apresenta sobrepõe o que os religiosos conheciam. Romanos 3, de 21 a 24.
Romanos 3, de 21 a 24. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos os pecados estão excluídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Para pensar e agir. 1. Olhar para os próprios esforços é encontrar com as raízes do legalismo. É perigoso, porque às vezes toleramos licenciosamente em nome de liberdade. Como se relaciona com a palavra de Deus? Número 2. Valorizar as pessoas e enxergar o coração nos ajuda a julgar com equidade. O relacionamento de Deus com os homens aponta para essa prioridade. Para isso é necessário autodoação e autonegação. Como você avalia isso em sua vida? 3. O comportamento cristão precisa apontar para Cristo. É mais do que sentimentalismo. É a decisão de amar como Jesus amou. Como tem sido sua vida cristã na prática? Romanos 13, 8 a 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. E destes mandamentos: não trarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Qualquer outro mandamento, todos resumem neste preceito: ama seu próximo como si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei.
Voltei. Tava no banheiro, pô, deu uma volta louca de dar uma cagada. Agora a gente vai ler o Evangelho de Lucas, capítulos 9 e 10. Lucas, capítulo 9. Dê o seu... Opa, cadeira pra cá. Dê o seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários sobre de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Do reino de Deus, e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: mandem embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. E disseram: por apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no 3º dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Depois, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficavam alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono.
Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E não sabiam o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naquele dia não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. O homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. O espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e faz espumar, pois nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Deus Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês, terei que suportá-los. Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou lhes dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que significava. Era-lhes encoberto, para que não o entendessem, e tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, ele será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando-se o tempo em que serei levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção. Vai demorar aqui. Oi? Tem como dar não. Tem como dar pause não. Tá. Aos irmãos tempo em que deveria ser levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para ali fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, pois se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: De que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Ele respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Ao outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Aí de outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bom, agora a gente vai ouvir a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 9, na voz de Cid Moreira. Lucas, capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos e deu a eles poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: Nesta viagem não levem nada,
nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar. Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo, e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: Mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui. E lá poderão encontrar o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Deem vocês comida a eles. Só temos 5 pães e 2 peixes. O senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali, mais ou menos, 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou.
Jesus então proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Gente mais sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los?
Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque. E o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau. Curou o menino e o entregou ao Pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles, para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse: aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu viajar para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram num povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores ali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Um fogo para acabar com essas pessoas. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Jesus disse para o outro homem: venha comigo. Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá despedir da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus.
Vamos para a gravação da leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10. Dê um like, gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários tipo de oração, que eu gosto muito de orar com você e por você. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a toda a cidade e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas trabalhadores são poucos. Portanto, peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Sobre ali o homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Fica naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. O trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó dessa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto: o reino de Deus está próximo. Eu lhes digo: naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem desceu de Jerusalém para Jericó, colocando as mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas o samaritano, da estante de viagem, chegou onde o encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Ele disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual das 3 você acha que foi o próximo do homem que era irmão dos assaltantes? Aquele teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo.
Caminhando, Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Mas escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas por o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: Que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: O reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: Até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois você será jogada no mundo dos mortos. Então Jesus disse aos discípulos: Quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus:
Até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. De fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus obedecem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: "Oh, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é." Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: "Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram." O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: "Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna?" O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: "Mas quem é o meu próximo?" Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: "Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele." Então Jesus perguntou ao mestre da lei: "Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado?" "Aquele que o socorreu." "Pois vai, faça a mesma coisa." Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado.
Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Seu Deus Pai, em dia de preciosidade, fazer de ti, se todos que possam ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto no nosso coração. Nós estamos nesse momento lá no sítio, aqui no sítio Terra Prometida. O Senhor pode estar nos abençoando, nos protegendo de todo mal. Toda a programação que irá acontecer durante todo esse sábado, durante o domingo, possamos aprender mais de ti. Te agradeço, no Jesus. Amém.